Fala aí pessoal, tudo bem? Então agora vamos iniciar uma nova seleção de videoaulas, tá? Essas videoaulas vão tratar mais a parte de PCB, dando várias dicas, várias ferramentas que nós vamos utilizar para fazer melhoria de alguma PCB que você já tenha desenvolvido ou novas técnicas para você aplicar para os seus futuros projetos, tá certo? Então eu nomeei essas videoaulas como dicas, né? Na verdade são dicas referente às ferramentas do Altium aplicada à parte de PCB, e a partir de hoje nós vamos iniciar como utilizar e qual é o método que será feito para passar essas dicas, tá bom? Espero que vocês curtam, que vocês gostem dessa nova modelo de videoaulas, né, dessa nova seleção, e vamos juntos aí aprendendo cada vez mais, tá certo? Então vamos lá. Bom, como base eu vou utilizar um outro projeto que nós já havíamos desenvolvido. Então eu vou pegar como base aquele projeto da fonte estabilizada sem transformador, tá? Então eu vou abrir o projeto, vou abrir aqui a parte de PCB, eu vou no Source Documents e vou abrir aqui o arquivo de PCB para nós aplicarmos essa primeira dica nessa nova sessão de videoaulas, tá? Então primeiramente eu vou alterar aqui para o meu ambiente 2D. E a ferramenta que nós vamos tratar hoje é exatamente essa aqui, ó. É a Place Polygon Plane. Ou seja, nós vamos fazer uma reforço em algumas regiões, né, inserindo mais cobre nesse trilhamento. Então vocês vão entender mais ou menos como é que é feito esse processo. Então, por exemplo, no nosso modelo, eu tenho aqui a minha trilha de GND. Tá com a largura aqui de 1,5 milímetros. Então ela já está bem com a largura bacana para esse projeto. Mas vamos supor que eu queira aumentar essa região de cobre para dar um reforço nesse trilhamento. Então a ferramenta ideal que nós podemos utilizar é exatamente essa aqui, ó. É a Polygon Pore. Então eu vou mostrar para vocês como que nós vamos manipular isso. Então, para não ficar muito poluída a imagem, eu vou apertar no teclado aqui o L, vou desabilitar a minha mecânica, que é aquela região onde está demarcado os componentes. Então vou desabilitar aqui, vou dar um OK. Agora ficou mais limpa aqui a nossa placa para ficar melhor essa visualização. Então eu vou criar uma região para mim fazer um reforço nessa parte do GND. Tá? Eu posso pegar toda essa área da placa, pedir para fazer o link com o trilhamento GND e ele vai criar uma região de cobre. Tá? Para vocês entenderem melhor, vou mudar para o modo 3D. Vou virar a placa aqui ao contrário. Tá vendo? Meu trilhamento ele está todo aqui, ó. Tá? Essa parte do GND. Então eu vou tirar a máscara de solda para ficar mais claro ainda como é que está feito esse processo. Então tá vendo? Isso aqui é a região de cobre. Isso aqui é meu trilhamento, tá? Aqui já é a minha placa sem cobre nenhum. Então eu vou fazer um reforço para que toda essa área ela fique revestida de cobre, ligada diretamente nesse trilhamento, tá? Então vou chavear agora para o modo 2D para ficar mais claro isso. Então qual trilha que eu vou reforçar com a minha área de cobre? Eu vou pegar a minha trilha de GND. Então venho aqui nessa ferramenta de Place Polygon Plane. Tá? Vou pedir para ele ligar em qual net. No caso, eu vou usar a net GND. E qual layer que nós vamos deixar com cobre? No caso, nós estamos no bottom layer, então vou manter o bottom layer. E vou dar um nome para esse polígono que eu estou criando aqui. Então eu vou criar ele como GND traço Polygon. Vou colocar maiúsculo aqui também. Tá, então eu sei que eu estou criando essa região referente
a parte do GND, tá? Então vou dar um OK. E agora eu vou selecionar a minha região onde eu quero que pegue todo esse cobre. Então vou fazer uma malha em relação à placa inteira. Então seleciono aqui os 4 pontos aqui da placa. Tá? Dou um OK, clico com o direito do mouse. Ele já criou uma região aqui totalmente de cobre, tá vendo? Olha lá. Então ele já ligou esses pontos aqui ao GND. Tá vendo? Aqui também já está ligado ao GND. Então eu vou chavear agora para o modo 3D para vocês repararem a diferença. Tá vendo? Toda essa região aqui agora é cobre, ligado diretamente ao meu GND. Tá vendo que interessante? Então aqui você vê que ele já criou toda aquela região de cobre e está interligada ao meu GND através dessas pads. Ok? Ele fez nesse formato, por exemplo, nós poderíamos eliminar esse trilhamento aqui, né? E pedir para ele criar uma região já interligando diretamente nesse ponto de GND. Então vamos alterar essa propriedade aqui. Então eu venho, clico novamente aqui na minha área de cobre, no meu polígono, tá? E ao invés de estar Power over some net objects only, eu vou pedir para ele fazer essa ligação em qualquer... aqui ele está colocando em todos os objetos que já existam lá no caso, né? Então o que ele vai fazer quando eu seleciono Power over all some net objects? Então ele vai interligar essa parte de cobre diretamente na net. Quer ver o que vai acontecer agora? Olha lá, a minha trilha, apesar dela estar aqui, ó, de GND, agora ela não aparece mais. Por quê? Eu já criei uma região de cobre, tá vendo? Ela já está totalmente interligada. Vamos chavear lá para o modo 3D. Então toda essa parte de cobre aqui, ó, já é o meu GND, tá vendo? Já está interligado. Toda essa região acabou virando uma massa de cobre interligada ao GND. Então vou voltar para vocês verem a diferença novamente. Agora eu vou desabilitar o meu polígono aqui, tá? Vou pedir para que ele não apareça mais. Só para vocês terem uma ideia, eu vou desabilitar por aqui nessa ferramenta de gerenciamento dos polígonos. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu tirei fora, tá? Vou chavear para o meu modo 3D. Olha lá. Olha como é que estava isso. E agora eu vou inserir minha região de cobre. Vamos lá como é que ficou agora. Então é muito expressiva a diferença. Tá, deixa eu chavear aqui para o modelo. Então, tá vendo? Toda essa região de cobre. Embaixo agora está interligada ao GND. Ou seja, eu dei um reforço no meu trilhamento de GND. Tá vendo? Vou chavear aqui para não aparecer os componentes, para ficar mais claro essa nossa visualização. Olha só que interessante. Então na parte de baixo, tá vendo? Eu não tenho nenhuma parte aberta sem cobre, a não ser as das demais trilhas. Tá vendo as rotas das demais trilhas? Tá? E quando eu pressiono, por exemplo, aqui no meu, para mim verificar qual os meus trilhamentos, aqui eu pressiono o GND, ele já me mostra que é só essa parte de cobre selecionável, tá vendo? Então até no momento que você for corroer uma placa dessa, ela vai corroer muito mais rápido, porque ela não vai tirar essa região de cobre, vai manter e ela já estando interligado ao ponto de aterramento. Tá certo? Então essa é um dos artifícios bem utilizados aí para desenvolvedores de PCB. Então eles criam regiões
e faz o reforço desse trilhamento com essa região de cobre. Legal? Então, um outro artifício que nós podemos utilizar, vou mudar lá pro Dark Green, tá? A gente voltar na configuração atual, vou chavear agora para o modo 2D. Um outro artifício que nós podemos utilizar para criar esse tipo de polígono também, nós podemos fazer um polígono com ele com rachurado, né? Então nós mudamos aqui de sólido, uma região sólida para uma região rachurada. Aqui já nós podemos alterar essa largura das trilhas, tá? O grid entre as trilhas, se vai ser arco, se vai ser outro modelo de configuração, tá? Se é 90, 45, então eu vou deixar nessa configuração padrão para nós observarmos o resultado. Então eu estou alterando de uma região sólida para uma região rachurada e vou aplicar esse novo modelo. Olha só que interessante, ó, como que ele cria esse polígono. Então você acaba personalizando a sua placa também com essa configuração. Vou chavear lá para o modelo 3D. Dá uma olhada aqui por trás. Vou diminuir aqui a nossa máscara de solda para ficar mais visível. Olha lá como é que ficou. Então ela cria essa região toda achurada de cobre interligada, não deixando de estar interligado ao ponto GND. Tá? Então é bem interessante esse artifício também. Vou desabilitar aqui para proporcionar uma visualização melhor. Então ela ficaria com esse modelo. Tá? Em cima só a placa, sem cobre nenhum. Embaixo uma camada de cobre interligado ao ponto GND. Então nós acabamos desenvolvendo uma configuração bem diferenciada. Tá? Vamos lá mudar para o modelo 2D e vamos ver a última configuração possível também para o nosso Polygon Pour. Então eu posso colocar somente uma linha externa. Tá? Então ele vai criar só uma região ao redor do GND. Então eu vou aplicar também. Olha lá, ele apenas criou essa região por fora da nossa pad. Então essa não é muito utilizada, mas temos essa opção também. Então o que ele criou aqui, tá vendo? Ele criou uma região aqui onde ele acaba fazendo um reforço nessa pad com uma área de cobre. Tá? Então fica para conhecimento, quem quiser utilizar esse tipo de artifício, é um artifício bem interessante. Então normalmente eu costumo usar o sólido e chegar nesse resultado aqui. Ó. Tá? Toda uma região de cobre. Tá gerado aqui na minha PCB. Tá certo, pessoal? Espero que essa dica seja legal, seja importante e que vocês utilizem para futuros projetos de PCB. Tá? Então essa é a ferramenta conhecida como Place Polygon Plane. E ela é um Polygon Pour. Ok? Essa é uma ferramenta bem interessante do Altium, então dá para criar várias configurações, tá? Se você quiser mudar aqui o posicionamento, então eu tenho minhas referências aqui de X e Y, ângulos, então tem bastante coisa para a gente mexer e ser curioso e tentar entender melhor o que é cada passo desse, tá? A ideia principal é demonstrar que existe esse tipo de artifício, como ele é utilizado, como que eu interligo no meu trilhamento, tá? E fica mais essa dica de número 1 referente a Polygon Pour, tá certo? Espero que vocês curtam, que vocês gostem dessa dica. Fico no aguardo dos seus comentários. Quem gostou dá um ok, recomenda o vídeo, tá? E nós vamos realizar novas aulas com muito mais ferramentas interessantes da parte de PCB, tá? O foco agora vai ser mais
voltado ao PCB. Então já conseguimos alterar aquela nossa primeira placa de referência, segunda na verdade, que é essa fonte sem transformador, e já coloquei uma região de reforço de cobre no meu trilhamento de GND. Tá certo, pessoal? Então fica aí a dica, a nossa primeira dica na verdade, de muitas outras que virão pela frente. Ok? Um grande abraço. Quem curtiu, dá um joinha no vídeo, recomendo o vídeo para os demais e nos vemos em breve nas próximas videoaulas. Ok? Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal!